Então, o que a gente aprende sobre a aliança? Será que a nova aliança substitui a antiga? Ou será que existem duas alianças que estão ao mesmo tempo acontecendo? Uma é para os judeus e outra para os gentios? A Bíblia ensina, a gente canta, né, no Shabat, existe aquela música, Aliança Perpétua, o Senhor fez, né? Fala sobre o Shabat, e fala sobre aliança perpétua. E isso tem muito a ver com Jesus. Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. E o que significa isso? O povo judeu, eles têm, né, tiveram, sempre, né, desde Moisés, um pacto com Deus no Monte Sinai. O que aconteceu quando Yeshua deu a vida dele é que Deus fez um pacto com Israel. Esse pacto, ele veio tirar a maldição que existia sobre Israel. Porque se Israel está numa aliança que diz o seguinte, se vocês não cumprirem tudo, vocês vão estar debaixo de maldição. Vocês vão ser expulsos da terra de Israel. Se eles estão nessa aliança, eles não conseguem cumprir tudo, eles nunca conseguiriam ser agradáveis ao Senhor. Então o Senhor veio e ele fez uma nova aliança. Então nós entendemos que existe uma continuação do pacto com Deus com Israel. Mas é sim uma nova aliança. Porque a gente leu os versículos em Hebreus que diz que aquilo, né, que já está antiquado, está próximo de desaparecer. É isso que aconteceu com o templo, que naquela época, quando Hebreus foi escrito, existia, e o templo com os sacrifícios deixou de existir. Nós acreditamos nos princípios, nós acreditamos na palavra de Deus, ela é boa, ela não deixou de ser boa. Paulo mesmo escreve no livro de Romanos, ele diz, a lei do Senhor ela é ruim porque eu não consigo cumprir? De forma nenhuma. A lei do Senhor é boa. Então, a lei do Senhor, o que a gente aprende com a palavra, nós não descartamos a palavra de Deus. Falando, olha só, isso aqui é velho, é o antigo, né, o Velho Testamento, nós jogamos aqui fora, mas nós entendemos que existe uma mudança de lei, de acordo com Hebreus capítulo 7, 12. E o pacto, ele continua, o pacto é com Israel. Nós vamos ver como é que os gentios entram nisso. O pacto ele foi feito com Israel e com a casa de Judá. Eles ficariam para sempre em maldição se não fosse o Senhor dar o sangue dele, estabelecer um novo pacto e ele se tornar o mediador desse novo pacto. Ele se tornar o sumo sacerdote desse novo pacto. Isso aqui não quer dizer que alguém que, por exemplo, não guardar o sábado ou não guardar a alimentação bíblica não vai ser salvo. Não significa que essa pessoa está em pecado. Por quê? Quem está em pecado, anda em pecado, essa pessoa não vai ser salva. Quem anda em pecado. E se eu digo que é um mandamento, por exemplo, guardar o sábado, se essa pessoa não guarda, ela está em pecado, sempre. Ela não guarda a alimentação. Então eu guardo. O Senhor colocou isso no meu coração. Jeremias 31, a nova aliança, o novo pacto, ele fala que eu escreverei minha lei nos seus corações. Pode ser que Deus direcione alguma coisa para alguém que não direcionou para mim. Se essa pessoa não obedecer ao Senhor, ela vai estar em pecado. Nós temos que obedecer ao Senhor. Nós acreditamos nos princípios. Eu quero que as pessoas entendam sobre esses princípios. Na aula sobre sábado, sobre a alimentação, nós falamos sobre esses princípios. Isso eu acredito que é um presente de Deus para o mundo. Só que o Novo Testamento, ele não fala, ele não estabelece isso como mandamento e quem não obedece isso está em pecado. Nós temos que entender a diferença. Nós não podemos estar de um lado de substituição e nem do outro lado, que nós temos que cumprir toda a lei. Nós temos que subir para Jerusalém 3 vezes ao ano. Nós temos que fazer os sacrifícios hoje, senão estamos em pecado. Então o Senhor ele vai direcionar coisas específicas, mas nós temos que entender que Israel é um testemunho para o mundo, que Deus usou Israel para trazer o Messias para o mundo e ele vai continuar usando. Eu gosto de uma representação, uma analogia que é como se o irmão mais velho, ele apanha dos pais, e o irmão mais novo está só observando. Mas o irmão mais novo ele aprende. Ele vê assim, olha só, meu irmão mais velho apanhou por causa disso e daquilo. E lá em Êxodo 4:22, Deus diz, Israel é o meu primogênito. Ou seja, Israel é o irmão mais velho.
Só que existem outros povos, outras nações. E eles aprendem com o erro, quando nós lemos a Bíblia, do que aconteceu de bom e de ruim de Israel como nação. Romanos 11, continuando, deixa eu bater a mão, com vontade. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Os demais de Israel foram endurecidos, tiveram o seu coração endurecido. Deus endureceu o coração deles para que eles não acreditassem. Olha só. Novamente pergunto, acaso Israel, eles tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Contudo, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes a Israel. Israel vai ficar para sempre assim sem acreditar em Jesus? Não. Mas, quando eles rejeitaram o Senhor Jesus, os gentios vieram, a salvação veio para os gentios. Primeiro para os judeus, depois para os gentios. E a salvação ela veio para os gentios para que os gentios, acreditando no Senhor, possam provocar ciúmes a Israel. E é isso que nós temos que fazer hoje, né? Nós, judeus ou não judeus, todo mundo, a igreja do Senhor tem que provocar ciúmes nos judeus que não acreditam no Senhor. Mas, se a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo e o fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais será quando eles forem totalmente restaurados, quando eles forem levantados de novo, quando eles forem enxertados de novo na oliveira. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, honro o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Lembra que a gente aprendeu que a vinda do Senhor tem a ver com a ressurreição dos mortos? O reino do Messias na terra? A reconciliação deles vai ser vida dentre os mortos. Quando eles voltarem, quando eles reconhecerem o Senhor, quando eles se arrependerem. Se é santa a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, também toda a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. A gente vai ver o que está querendo dizer sobre a raiz. A raiz aqui, ele está falando sobre a oliveira. Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você, gentio, sendo oliveira brava, oliveira do mato, oliveira estranha, foi enxertado entre os outros e agora se tornou participante da raiz e da seiva, a raiz e a seiva são os patriarcas, são as promessas, os pactos, e ultimamente é o Messias. Essa é a raiz que dá vida, né, que trouxe a vida de Deus, as promessas de Deus. Da raiz e da seiva da oliveira. Não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está bem, isso é verdade. Realmente os judeus foram cortados quando Jesus veio. Muitos deles não acreditaram em Jesus. Eles foram cortados vamos dizer assim, da comunidade dos santos, da comunidade daqueles que creem no Senhor. A comunidade da fé, eles foram cortados para que você fosse enxertado. Isso é verdade. Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade, da falta de fé deles. E você permanece pela fé. Não se orgulhe disso, mas tema. Ou seja, se até eles, eu vou continuar lendo, mas basicamente, olha só que triste que muitas igrejas ao longo da história fizeram isso. Olha só, os judeus rejeitaram Jesus, os judeus eles mataram Jesus, eles ignoraram isso que Paulo está falando, que eles foram cortados para que você fosse enxertado. Olha que graça. Não se orgulhe, né, contra eles ou porque eles foram cortados. Não se considere superior a esses ramos que foram cortados. Então, quais são as duas doutrinas principais que a gente viu hoje? E é muito importante a gente ver isso, porque o modo como as pessoas enxergam Israel define como as pessoas veem a Bíblia. E hoje em dia, existem dois modos que as pessoas enxergam a Bíblia. Primeiro é a teologia da substituição que a gente aprendeu. Muitas igrejas acreditam o quê? Que Israel era o povo de Deus, agora Israel
não é mais o povo da promessa, não é mais o povo de Deus. Agora é a igreja. Existe uma nova árvore. Aquela árvore foi cortada, agora existe uma nova árvore no lugar, que é a igreja de gentios, a igreja cristã de gentios. Existe uma outra doutrina que eu falei com vocês, que é o dispensacionalismo, que essa sim é abraçada por muitas igrejas, né? Assembleia de Deus, outras igrejas pentecostais. Essa aqui é abraçada por igrejas de teologia reformada, igreja católica. Nada contra essas igrejas, são irmãos, né, em Cristo. Eles são pessoas que buscam o Senhor, pessoas de fé, mas eu não acredito que é o que a palavra ensina. E essa teologia do dispensacionalismo, ela é o quê? Deus trata com o homem em dispensações. Ou seja, na época de Noé, Deus tratou com o homem de uma forma. Depois que Jesus veio, Deus trata com o homem de uma forma diferente. Independente da doutrina, não preciso entrar nisso, mas eles acreditam que, junto com essa doutrina, o cara que sistematizou essa doutrina, o nome é John Nelson Darby, pouco tempo atrás, tem 200 anos, ele também foi aquele que trouxe a questão do arrebatamento secreto, que a igreja vai para o céu e Israel, que é uma outra árvore, Israel fica sofrendo aqui na terra, até Deus salvar Israel, como se fossem duas árvores diferentes. Esses aqui, Deus trata com eles de uma forma, esses aqui, Deus trata com eles de outra forma. Então não é a mesma coisa que a teologia de duas alianças, mas é parecido, que Deus trata com um de uma forma e com o outro de outra, até eles serem salvos na grande tribulação. O mesmo homem que começou a propagar essa ideia, né, que criou a ideia do arrebatamento secreto. Mas, de qualquer forma, nós vamos ver o que a palavra fala sobre em Romanos 11, que a Bíblia explica sobre como é essa oliveira. A palavra explica de forma bem clara em Romanos 11 que existe a raiz da oliveira, que são os pais, que são os patriarcas, que é o Cristo. E existiam os ramos. Os ramos eram só Israel. Mas esses ramos, quando Jesus veio, eles foram cortados. Eles não acreditaram, muitos deles não acreditaram no Senhor. Mas a palavra também fala lá em Atos que miríades, ou seja, muitos, milhares de judeus acreditaram no Senhor. Esses continuaram na árvore, porque a árvore é deles. O novo pacto, a nova aliança foi feita com eles. Mas Deus teve misericórdia de outros povos, de outras pessoas, e enxertaram eles na árvore do reino de Deus, na árvore dos santos. Eles deixaram de ser oliveiras do Brasil, do Japão, dos árabes, de vários povos da terra? Não. Eles continuam sendo, fisicamente, grupos étnicos, vários povos, mas eles foram enxertados ali na árvore da fé, nessa árvore espiritual. Jesus tem uma passagem que ele chama os fariseus de filhos do diabo. Ele está querendo dizer, eles falam assim, nós somos filhos de Abraão. Jesus fala, não, vocês são filhos do diabo, porque o diabo tem mentido desde o início. Então Jesus está mostrando que o ser filho de Abraão é uma coisa espiritual. Por isso que eu mostrei aquele versículo, todos nós somos filhos de Abraão pela fé. Só que não significa que nós somos judeus, porque nós não somos aqueles de nós que não são da tribo de Judá, não são judeus, fisicamente. Romanos 11. Para a gente continuar em Romanos, ele continua explicando. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você, gentio. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, na falta de fé, serão enxertados de novo, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Afinal, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Deus vai voltar a enxertá-los de novo. Ele pode e ele vai. Porque o que diz Romanos 11? Irmãos, não quero que sejam ignorantes deste mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Ou seja, uma graça, uma estratégia do Senhor. Ele trouxe endurecimento em parte para Israel, para que o evangelho chegasse a todas as nações.
a plenitude de todos os povos, de todas as nações escutando do evangelho. Assim, ou seja, depois disso, depois que essa plenitude dos gentios acontecer, a gente lembra de Mateus 24:14, o evangelho do reino tem que ser pregado como testemunho a todas as nações, e depois vai vir o fim. Quando acontecer essa plenitude dos gentios, depois disso, todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover o pecado deles. Várias passagens na Bíblia hebraica sobre Deus voltando o povo dele para a terra de Israel, tirando os pecados deles, chamando eles de meu povo, meus santos, que eles vão ficar ali, a terra vai ser restaurada, não haver mais dor. Nós vemos essas passagens na aula de Pactos. Mas é interessante que a gente lembra aqui também de Zacarias, capítulo 12, que diz, eles vão ver a mim a quem eles transpassaram e prantearão como uma mãe, como alguém pranteia para o seu filho unigênito. Deus fala naquela passagem, eu derramarei um espírito de graça e de súplica sobre a casa de Israel, sobre a casa de Judá. Ou seja, eles vão se arrepender como povo, como nação, e todo Israel será salvo. Os remanescentes, ou seja, aqueles que sobreviverem, porque muitos vão morrer, vão sofrer com uma tribulação, a aflição de Jacó, que a gente aprende em outra aula também. Vamos lá. Romanos continua para a gente fechar. Quanto ao evangelho, eles, os judeus, ele está falando com os gentios, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, porém, eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. O versículo que muita gente gosta de usar. Esses versículos são todos no contexto de Israel. A eleição, o dom de Deus é irrevogável. Qual dom? O chamado que Deus fez para Abraão e o povo de Israel físico. Como vocês que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia pela desobediência deles. Assim, estes agora se tornaram desobedientes, para que, pela misericórdia concedida a vocês, eles também depois recebam misericórdia. A gente começa a pensar como que é o plano de Deus, a gente tem que meditar nisso. Porque o povo judeu que mantinha a lei para eles, porque eles não queriam, e justamente eles não deviam se contaminar com os outros povos, Deus, no tempo oportuno, trouxe o Filho dele para que o Evangelho fosse pregado a todos os povos. E para que isso acontecer, na sabedoria de Deus, o povo judeu também não aceitou de forma plena o Evangelho. Assim ele se espalhou. Nós vamos ver como é que isso aconteceu. Pois Deus sujeitou todos, judeu e gentio, à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Por isso, em Cristo não existe judeu nem gentio. Nenhum deve se orgulhar ou se vangloriar sobre o outro. Todos foram encerrados debaixo de desobediência para Deus exercer misericórdia para com todos. E aí Paulo ele termina esse capítulo de uma forma sobrenatural. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Ele termina dizendo, quem ensinou a ele para que ele pudesse dar? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe recompense? Pois por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a ele pelos séculos. Amém. Essa é o Paulo que fica maravilhado quando ele entende esse mistério dos povos, esse mistério da igreja de judeus e gentios. David Stern, para quem conhece, tem uma Bíblia comentada por ele também é um teólogo judeu messiânico, ele fala, o supersacionismo vem da ideia de superceder, também de substituição, que é basicamente que a igreja superou, substituiu, ficou em cima de Israel. Supersacionismo é a mesma coisa que substituição. Essa teologia ensina
que a eclesia, a igreja moderna, a igreja cristã, substituiu o povo judeu como a comunidade eleita em aliança com Deus, na qual reside a presença divina e através da qual o propósito divino é realizado no mundo. Então o propósito de Deus ainda não é mais pelo povo de Israel, é somente pela igreja. E nós vamos ver que existe propósito para os dois. Para os dois, assim, deixa eu explicar. O propósito restaurado do povo judeu, de Israel, ele é realizado em sua plenitude através dos judeus que acreditam no Messias. Os judeus que acreditam no Messias têm o seu DNA do povo, da cultura e do propósito completos e realizados através deles. Porque os judeus que não acreditam no Messias, muitas das vezes eles são seculares. Eles são muito religiosos, não têm visão espiritual. Muitas das vezes alguns deles têm um zelo pelo Senhor e estão buscando a Deus. Só que eles buscam com um zelo que não é um zelo... Paulo fala também, eu não sei se é aos Romanos, mas eles falam que é um zelo que é carnal, é um zelo religioso. E da mesma forma, o brasileiro tem o seu, independente do brasileiro, o brasileiro é uma mistura, né? Mas vamos supor um grupo étnico antigo, né? O povo árabe ou o povo chinês. Eles têm um DNA que Deus quer florescer e trazer para o mundo através deles. Aqueles que acreditam no Messias vão ter a sua adoração, o seu propósito como povo restaurado. Eles, os chineses, os japoneses, os árabes, eles vão exercer o seu propósito nesse quebra-cabeças global de Deus, eles vão exercer a sua beleza para adorar a Deus. Mas aqueles que não acreditam no Senhor vão ter a sua cultura corrompida. Da mesma forma, o povo de Israel, Deus tem um plano com o povo, uma promessa, mas eles só cumprem aquilo plenamente no Messias. A igreja, esse é um comentário dele sobre Romanos 11, a igreja não substituiu Israel, ela é enxertada nele. Então como que a gente enxerga a relação entre a igreja e Israel? A igreja é enxertada na comunidade de Israel. E a gente vai ver Efésios capítulo 2 que diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, vocês, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Vocês estavam estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ixi, gente, meu Deus. Continuar lendo aqui. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O que é essa parede de separação, essa inimizade? Efésios capítulo 2, versículo 15. Ele termina dizendo: dos ambos ele fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E para que ele reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, e destruísse por ela a inimizade. Então, basicamente, o que é essa inimizade, essa parede de separação? A gente aprendeu que no templo existia uma parede que os gentios não podiam ultrapassar. Paulo está também se referindo ao contexto da época, que eles sabiam que os gentios não podiam entrar. Inclusive, eles quiseram matar Paulo, acusando que ele tinha trago um gentio para o templo. Era uma coisa proibida. Então existia esse contexto da época. E ele vem e diz então, Deus, ele derrubou essa separação. A separação, ela acontecia por causa, muitas das vezes, da lei humana, dos religiosos judeus, que faziam um tanto de lei. Só que ela também acontecia, ela existia por causa da lei de Deus.
Porque Deus foi aquele que foi zeloso por Israel e de forma com necessidade Deus foi e falou para Israel, não se mistura com os outros povos. Os outros povos, os estrangeiros, ele fala, não podem celebrar a festa da Páscoa. Eles não podiam, então, na sua plenitude, celebrar as festas, participar da casa do Senhor. Então, quando essa separação, essa parede é quebrada, aí sim nós temos unidade entre aqueles que, né, judeus e gentios. Como é que um judeu se chegaria próximo do gentio, sendo que o gentio ele não fazia as cerimônias de purificação com o batismo, com a mikve? Como que um judeu ia chegar perto dele? Para o judeu, o gentio era impuro. O judeu ele nem comia na mesa, ele não visitava a casa de um gentio. Existia uma separação enorme. Então, quando Paulo fala que ele quebrou, ele derrubou, ele fez de ambos um só e derrubou a parede da separação, isso é algo escandaloso. Ele continua, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ele fez um novo homem. Um novo homem pode ser traduzido como uma nova humanidade. Ele fez um corpo, ele fez o corpo dele, né? Ele reconciliou ambos com Deus em um só corpo com Deus, o corpo de Cristo. E quando ele veio, Jesus evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, vocês gentios, e também paz àqueles que estavam perto, os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Então não significa que o gentio vai virar judeu, ele vai fazer coisas de judeu, mas ele agora é concidadão e ele é filho de Deus, ele faz parte deste reino. Então nós já vimos que essa reconciliação não substitui Israel, mas na verdade mostra que os gentios, as nações são enxertados em Israel, compartilham das bênçãos prometidas também a Israel. As bênçãos, que muitas delas são, né? Qual é a diferença? Gálatas 3. Porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo. Então, será que existe alguma diferença entre judeus e gentios à luz do Messias? Nós vemos que sim, todos nós somos filhos. Mas será que hoje não existe? Porque muitas pessoas falam, tá vendo? Não existe judeu nem gentio, tá vendo? Mas será que hoje não existe homem nem mulher? Quando nós olhamos em redor, em volta, nós vemos homem e mulher. Isso aqui está falando claramente de em Cristo nós temos o mesmo valor. Em Cristo nós somos um. Deus não faz acepção de pessoas. O judeu ele não é melhor que o gentio. Deus escolheu o judeu com um propósito, mas em Cristo nós somos o mesmo, nós somos iguais, nós somos o mesmo corpo. Só que ainda assim existe homem e mulher. Ainda hoje existe judeu e gentio. E muitas das vezes o judeu ele vai andar com o tzitzit, ele vai andar com o kippá, porque é cultura. Não porque o judeu messiânico, que acredita no Senhor, ele tenha que cumprir isso como mandamento, mas ele tem uma cultura que ele quer honrar. E todos os povos hoje podem celebrar a festa da Páscoa e a ceia do Senhor, podem celebrar a festa dos tabernáculos, como nós vemos em Zacarias 14, que todas as nações vão celebrar, porque nós somos um nele. A promessa de Deus para Abraão, ela foi para um povo, né? As suas descendências será como as estrelas do céu. Mas foi para um povo. Ela foi para uma terra e foi para uma bênção, que é o Messias, que ele é bênção para todas as nações. Só que essa descendência para Abraão, ela é confirmada em Isaac e em Jacó. Então, o povo judeu, que hoje e que depois, quando Jesus voltar, vai herdar essa bênção, ela é uma bênção física também. Não é só uma bênção espiritual. E essa bênção física de um povo e uma terra, e de que eles tinham que se circuncidar, ela continua.
Por isso que eu acredito que o povo judeu é bom que eles continuem circuncidando, porque isso foi dado a Abraão antes da lei. E isso é um sinal do pacto e da promessa que Deus fez com eles como povo, como grupo étnico, grupo físico. Esse é um sinal de Deus com este povo, que até hoje Deus usa. O povo de Israel foi restaurado, a nação de Israel foi restaurada hoje, né, há 70 anos atrás. Isso é uma maravilha para o mundo. O mundo olha e vê, olha o que Deus fez. 2000 anos que esse povo está em exílio, foi expulso da terra. Eles recuperaram sua língua. Nenhum povo jamais foi exilado e voltou com a sua cultura, com a sua língua. Deus fez isso. Deus diz, né, pode uma nação nascer em um só dia? Ele está falando do povo de Israel voltando para a terra. Então o povo judeu ainda continua com a circuncisão. Eles ainda continuam com as promessas físicas para eles. A terra de Israel é do povo de Israel, dos filhos de Abraão, Isaque, Jacó e Judá. Judá são daí que vem o povo judeu. Então a Bíblia não diz que nós somos filhos da promessa. Ela não diz que nós somos judeus, entendeu? Tem alguma passagem de Paulo que diz que aquele que é judeu é o que é judeu espiritualmente, não espiritualmente, ele diz aquele que é judeu na fé ou em Cristo. Ele está falando de forma espiritual, equiparando o judeu com aquele que obedece ao Senhor. Mas não vem ao caso, vamos continuar aqui para a gente terminar. Então nós somos diferentes, mas nós somos um em Cristo, nós temos o mesmo valor em Cristo. Nós podemos celebrar as festas, nós podemos nos deleitar na palavra do Senhor, nós podemos ter os princípios de Deus, porque existe a variedade no reino, existe a beleza de saber que nós somos todos filhos diante do Pai. Com o poder do Espírito, o povo judeu consegue ser luz para o mundo. E nós também, todos nós que cremos, conseguimos ser luz para os gentios. Na lei, o judeu não queria se aproximar do gentio, dos pagãos, porque ele iria se tornar impuro. Porque aquele pagão poderia estar impuro de alguma forma. Só que agora, pelo poder do Espírito Santo, Jesus se aproximou ali da mulher com fluxo, a mulher com fluxo de sangue se aproximou dele, ele não ficou impuro. Jesus se aproximou dos leprosos, ele não ficou impuro. Da mesma forma, hoje, nós somos chamados para ser luz para todos os povos pagãos, para que eles conheçam o Senhor, porque o Espírito, que é santo, habita em nós e nos santifica. Então a vida do judeu e do gentio hoje é o quê? Olha só a revelação de Pedro. Pedro, abrindo a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em toda a nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Pedro estava acabando de ter essa revelação. Porque Atos capítulo 10 e 11, ele está na casa de Cornélio. E ele não queria ir para a casa de Cornélio, porque eles eram impuros. E aí Pedro tem aquela visão dos céus, que desce 3 vezes. Aí Pedro está orando, ele tem aquela transe, né? Aí aparecem 3 gentios na porta dele. E os 3 gentios falam: Cornélio mandou para você vir para casa. E aí Pedro vai e fala: vocês sabem que não é lícito para um judeu estar na casa de um gentio. Na hora que Pedro está pregando, está falando, o Espírito Santo cai sobre eles. E aí ele entende: olha só, eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Ele realmente, para todos que acreditarem. Então é interessante, eu gosto de uma imagem imagina só, em Pentecostes, o Espírito Santo cai sobre os judeus, estavam ali reunidos, né? Praticamente todos os discípulos de Jesus eram judeus, os 120, né? Não está escrito, mas provavelmente. E, de repente, começa a chegar pessoas. Os judeus estão ali, receberam o Messias, o nosso esperado Messias e tudo mais. E aí chega alguém de olhos azuis e pergunta: será que eu posso entrar também? E eles se olham entre si e falam: esse cara aí é Mexugá, ele é maluco, está querendo fazer parte. Como assim? De onde já se viu isso? Existiam sim naquela época pessoas que eram tementes a Deus, como Cornélio. Eles acreditavam no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas era uma crença de longe. Ele não se misturava com os judeus. Não existia intimidade com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de entrar na casa de Deus, de celebrar as festas com o povo de Deus. Existia uma distância. Mas no Messias, esse cara aí de olhos azuis,
esse loiro que mora lá no norte da Europa, esse cara aí de olhos puxados lá do leste da Ásia, ele pode participar, ele pode entrar também. E essa é a maravilha que a gente aprende do judeu e gentio juntos, que Deus teve um plano sobrenatural e que ele é aquele que enxertou na árvore todas as nações. Ele é aquele que diz que nós somos um só homem, um só povo. Nós somos o corpo do Messias, não acreditando em substituição e não acreditando em que existem dois planos diferentes para os judeus e para os gentios. Não, existe um só plano de Deus. Ele usa Israel, mas ele também vai se revelar ultimamente para que todo Israel seja salvo. E ele traz as nações para que todas as nações adorem e conheçam ao Senhor. Então ele estende essa salvação para todos os povos, para que todos eles possam receber o arrependimento e a graça da vida do Messias, a vida em Jesus. Isaías 49 diz: é pouco para que você me seja servo, para restaurar as tribos de Jacó. Eu vou fazer você como luz para os gentios. Ele está falando do servo, do Messias. E isso é também um propósito do Messias, o que ele veio fazer. Já estava profetizado que ele faria isso. Atos capítulo 6 diz que lá na igreja primitiva houve uma dissensão entre a distribuição de comida entre os judeus helenistas, ou seja, aqueles que falavam grego, e os hebreus, ou seja, os judeus locais lá de Jerusalém, de Israel. Se na igreja primitiva houve uma dissensão por causa da distribuição de alimento para as viúvas entre os judeus, é claro que poderia haver uma dissensão ao longo da história, como houve entre o judeu e os gentios. E, infelizmente, houveram muitas divisões, mas nós estamos vendo e Deus está restaurando qual é o propósito original dele, para que a igreja seja um só, judeu e gentio, para que essa seja a expressão da glória de Deus. Quando os gentios, mesmo com problemas, houveram divisões, né, ao longo da história, os gentios chegaram a rejeitar Israel, infelizmente. Mas a vontade do Senhor é que a gente reconheça e vive isso aqui. Atos 11. Quando ouviram isto, os outros judeus, Pedro contou para eles, aquietaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, também aos gentios concedeu Deus o arrependimento que leva à vida. E essa é a glória do Senhor. É isso que Deus ele revela para nós, que todas as nações, descendentes espirituais do pai da fé Abraão, somos um no Senhor. Celebramos as festas juntos, nós vivemos essa plenitude do reino. Essa aula, então, um dos tópicos principais dela é que nós somos um novo homem. É assim que judeu e gentios se relacionam no corpo do Senhor, não perdendo a sua cultura, mas aprendendo o que quais são os princípios dos céus, para que nós possamos viver juntos isso. E essa foi a nossa aula de a Igreja e Israel no Novo Testamento. Fala, meu amigo, minha amiga, é um prazer enorme ter você aqui assistindo o nosso vídeo. Eu espero que você esteja sendo edificado. Se você quiser receber o PDF com o material sobre a aula, tem um link aqui logo na descrição. É só você colocar ali suas informações e nós vamos enviar para o seu WhatsApp. Um abraço.